A partir de agora, Verdade em Foco. Assuntos polêmicos sendo tratados à luz da Palavra de Deus. O Espírito Santo, ao se manifestar, pode derrubar as pessoas? É o tema de hoje no nosso quadro Verdade em Foco. Bem, amigo e amiga, esse tema de hoje é um tema que você deve acompanhar com atenção e deve também compartilhar com todas as pessoas do seu grupo social. Por quê? Porque existem muitas pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto, muitas estão praticando, Estão na prática dessa doutrina chamada cair na unção, cair pelo poder de Deus, nova unção, fanerose, tem muitos nomes essa prática. Mas nós precisamos, dentro da palavra de Deus, estudar e ver se nós encontramos fundamentos para esse tipo de prática, Precisamos analisar dentro das Sagradas Escrituras. E eu quero deixar bem claro que o nosso objetivo não é acusar, não é condenar, não é ferir a fé de ninguém, mas é trazer a verdade da palavra de Deus até você. Porque nós acreditamos que as pessoas estão na igreja, são sinceras, estão ali querendo realmente viver a verdade, estão querendo praticar a vontade de Deus, não é? Então nós não estamos aqui para atacar, estamos aqui para ensinar. E eu gostaria de começar o nosso estudo em 1 Reis, lá no Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. E vamos ler também Daniel, capítulo 10, versículo 10. Então, 1 Reis 8, 10 e 11, e também Daniel 10, versículo 10 ao 12. Por que eu vou ler essas duas passagens? Porque muitos líderes religiosos e muitos segmentos se baseiam nessas duas passagens para afirmar a sua doutrina do cair no Espírito, do cair na unção, tá bom? Então, vamos ler aqui primeiro Reis capítulo 8, versículo 10 e 11, que diz assim, olha: tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Bem, é verdade que quando o templo de Salomão foi construído, a glória de Deus encheu aquele local. E a glória de Deus foi tão forte, foi tão presente, que os sacerdotes, naquela ocasião, não puderam ficar ali dentro, tiveram que sair. Tamanha era a glória de Deus no templo. Mas você pode observar que nessa passagem aqui, em nenhum momento fala que algum sacerdote tenha caído, tenha se jogado no chão, ou que ficou rolando no chão de um lado para o outro, ou que ficou girando em volta, dando piruetas, enfim. A Bíblia aqui não fala sobre isso. Fala apenas que a glória de Deus encheu o templo de tal forma que os sacerdotes ali não conseguiram permanecer, porque a glória de Deus foi muito forte, Vou ler agora Daniel capítulo 10, versículo 10 até o versículo 12, que diz assim o texto sagrado. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia
em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Bem, este texto, ele é o texto que embasa a prática do cair pelo poder, isso dentro de muitas denominações. Por quê? Porque quando Daniel teve a visão, ele se colocou de joelho, se colocou sobre o rosto, né? E colocou a palma das mãos no chão. Então, aqui mostra bem claro que Daniel ficou de joelho diante da visão que ele estava recebendo naquele momento. A visão que ele estava tendo de Deus. Mas aqui não fala que ele caiu. Aqui diz que ele se colocou, né? Que ele se colocou de joelhos, que ele colocou os joelhos no chão e a palma da mão também no chão. Ele se curvou diante do Senhor, em reverência à autoridade de Deus. E a Bíblia fala que quando ele ouviu a voz, dizendo, se coloca de pé, Daniel. Olha que bacana. A voz de Deus não o derrubou. A voz de Deus pediu que ele ficasse em pé, que ele se colocasse de pé, porque ele era um homem muito amado. Muito amado. Falou assim, ó, coloca-te de pé, Daniel. E Daniel, tremendo, se pôs de pé. E a voz falou para ele assim, não temas, Daniel. Não temas porque desde o primeiro dia que você se colocou à disposição para entender e para buscar ao Senhor, as suas orações foram ouvidas. Desde o primeiro dia, Deus ouviu a sua oração. Por isso que eu vim. Por isso que eu vim aqui. Por causa dessas palavras é que aqui eu estou. Então, você pode observar que Daniel, sim, se colocou de joelhos diante de Deus, como nós iremos fazer hoje na igreja, né? No clamor pela família. Mas não quer dizer que ele caiu pelo poder. Não quer dizer que ele perdeu o sentido. Não quer dizer que o Espírito Santo veio e derrubou ele. Mesmo porque aqui fala que a revelação foi do próprio Deus para ele. Compreende? Então, muitas igrejas se baseiam nesse tipo de passagem para justificar o cair no chão na hora de receber o Espírito Santo. Mas nós vamos agora analisar algumas outras passagens que falam a respeito da maneira que o Espírito Santo se manifesta na vida das pessoas. Tá bom? Nós vamos fazer agora uma comparação aqui. Nós vamos fazer uma análise de duas situações. Nós vamos analisar agora a forma que o Espírito Santo age numa pessoa e nós vamos analisar também a forma que o demônio se manifesta na vida de uma pessoa, também mencionado na Bíblia Sagrada. Tá bom? Vamos ler Gálatas, lá no Novo Testamento, né? Um livro que fica antes do livro de Efésios, livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Né? A partir do versículo 22, o livro de Gálatas fala sobre a obra do Espírito Santo. Diz assim, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, observe, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mas também o fruto é mansidão e domínio próprio. O ser humano sofre por falta de mansidão e por falta de domínio próprio. Quando ele recebe o Espírito Santo produz nele mansidão e domínio próprio. Ora, nós já podemos ver aqui uma informação importante. Se o Espírito Santo ele é domínio próprio, como que uma pessoa que recebe o Espírito Santo perde o controle de si? Né? A ponto de cair no chão, ficar rolando, ficar enrijecida, desacordada e muitas vezes espumando pela boca. A ponto de ser necessário que outras pessoas venham abraçá-la e segurá-la para ela não se machucar, para ela não bater a cabeça na parede, bater a cabeça na ponta de um móvel, não bater a cabeça no chão. Tem que vir pessoas e segurarem ela. Ora, alguma coisa aí não está bem. Porque se o Espírito Santo é mansidão e domínio próprio, então como que ao receber o Espírito Santo uma pessoa
perde o controle, ela sai de si. Então, a gente pode observar que o Espírito Santo, ele não tem essa forma de agir no ser humano. Pelo contrário, ele vem suprir justamente a falta do domínio próprio, não é? No livro de Efésios, que é o próximo livro, seguindo Gálatas, né? Efésios, capítulo 4, versículo 30 e 31, nós vamos encontrar aqui a seguinte passagem. Uma passagem importante também. Diz assim, 30 e 31. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda a malícia. Então a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, no qual nós fomos selados, né? Para o dia da redenção, para o dia da ressurreição dos mortos, porque é o Espírito Santo que proporcionará a ressurreição dos mortos no dia da redenção, o mesmo que ele fez com o Senhor Jesus na ressurreição. Mas isso é um outro assunto. Mas a verdade é que ele fala assim, não entristeça o Espírito Santo, longe de vós, ira, gritarias, cólera. Você já observou que esses cultos, né? Esses cultos ao Espírito Santo, em determinadas igrejas, são extremamente barulhentos. É uma gritaria, é uma cólera, é uma histeria. É gente que cai aqui, é gente que cai ali, é gente que começa a pular, é gente que começa a gritar, gente que começa a babar, né? Acontecem coisas que você percebe o descontrole, né? A gritaria. E o Espírito Santo não age dessa forma. A Bíblia diz assim, olha, não entristeçais o Espírito Santo. Orar com fervor é importante, orar com determinação é importante, orar de coração é importante. Mas a gritaria, a histeria, o descontrole, isso entristece o Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, olha, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. O culto de louvor e adoração ao Espírito Santo, ele deve ser um culto racional. Ele deve ser um culto em que as pessoas pensam, meditam, refletem, oram com sinceridade, buscam com fervor, mas dentro de um controle, dentro de uma harmonia, sem perder o controle, sem perder o domínio próprio. Bom, eu quero ler para você mais uma passagem agora, voltando um pouquinho, né? Em 1 Coríntios, né? Fica depois de Romanos, 1 Coríntios 14, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. O texto, ele diz assim, olha o que diz esse texto, confirmando aquilo que nós acabamos de falar. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, com todas as igrejas dos santos. Não é? Deus não é Deus de confusão. Então, na igreja, não pode ter confusão. Não pode ter essa bagunça. Não pode ter gente caindo para cá, caindo para lá. Né? Gente gritando, gente pulando, gente rodando, gente girando, mulheres caindo no chão. Isso não é o culto. Esse não é o culto do Espírito Santo. Esse não é o culto racional. Esse não é o culto que agrada a Deus. Não é? O versículo 40 diz assim, olha, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Não é? Então, Deus não é Deus de confusão e tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, o culto tem que ser racional, tem que ser feito com decência e tem que ser feito com ordem. Começou aquela gritaria, começou a gente cair para todo lado, começou a gente rolar pelo chão, gente dando volta, pulando, um pula de um jeito, outro pula do outro, um cai por cima do outro, um fica lá quase que desmaiado no chão, bate a cabeça aqui, bate a cabeça ali. Esse não é o culto determinado pelo próprio Espírito Santo dentro das Sagradas Escrituras. Então, observe a forma, a maneira com que o Espírito Santo age, a maneira com que o Espírito Santo trabalha.
como é a igreja no momento do louvor e da adoração ao Espírito Santo. É um culto racional, organizado e em ordem, não é? Agora nós vamos ler o último versículo. Esse versículo que eu vou ler para você fala sobre a manifestação dos demônios. Como que os demônios agem? O que ocorre com as pessoas? O que acontece com as pessoas quando elas estão possessas pelos demônios? Nós vamos acompanhar em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, Marcos 9:17. Nós vamos ler esse texto aqui que é muito importante, que vai fazer então um paralelo entre a maneira que o Espírito Santo age e a maneira que os demônios eles agem e atuam nas pessoas. O texto diz assim: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso. Onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando, vai perdendo as forças. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não o puderam expelir. Então, esse texto mostra como que o demônio se manifesta numa pessoa, uma pessoa possessa por um espírito. Esse homem aqui, ele tinha um filho que era mudo. E quando o demônio o pegava, quando o demônio o apanhava, ele, segundo aqui os dizeres do pai, lança ele por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Tá vendo como que a manifestação demoníaca é de uma forma e a manifestação do Espírito Santo é diferente? Quando o Espírito Santo se manifesta, ele se manifesta com domínio próprio, amor, alegria, com ordem, decência, sem gritaria. É assim que o Espírito Santo se manifesta. O demônio grita, cai no chão, rola no chão, trava os dentes, o corpo fica empetrecido, a pessoa começa a girar de um lado para o outro e perde o sentido, vai definhando. Essa é a manifestação dos demônios. Então, amiga e amiga, infelizmente, como eu disse, nós não estamos aqui para atacar ninguém, mas nós precisamos falar a verdade para você. Para que você não caia nesse engodo, para que você não caia nesse erro, para que você não caia nas ciladas do diabo. O Espírito Santo se manifesta com domínio próprio. Os demônios se manifestam e tiram o sentido das pessoas. Elas caem, rolam pelo chão, começam a girar, começam a babar, perdem o sentido, as pessoas têm que segurar porque elas perdem o controle de si. Isso é um culto demoníaco. Pode até estar acontecendo dentro de uma igreja evangélica, mas é um culto aos demônios. É uma prática diabólica. Os demônios, se aproveitando da ignorância das pessoas, ele toma parte daquele culto. Ele toma partido daquele culto, enganando e fazendo com que as pessoas fiquem possuídas por ele. Não é? Então, é um culto diabólico, não é um culto ao Espírito Santo. O culto ao Espírito Santo, ele tem ordem, decência, domínio próprio e não tem gritarias. É um culto racional. O culto aos demônios é irracional. É como você ir num centro de feitiçaria. É como você participar de um centro de feitiçaria. As pessoas começam a rolar, começam a girar, começam a cair, começa aquela batucada, aquela coisa toda, e os demônios vão tomando posse. Isso acontece também, infelizmente, dentro de igrejas evangélicas. Que as pessoas enganadas, ao invés de receberem o Espírito Santo, acabam recebendo os espíritos malignos. Por quê? Porque perdem o controle. O Espírito Santo é calmo, é tranquilo, racional, nos dá amor, alegria, paz, longanimidade e principalmente mansidão e domínio próprio. Esse é o culto ao Espírito Santo. Essa é a presença de Deus. Em casa, no passeio ou no trabalho. RádioIGV.net. Sua companheira de todas as horas.